Olá, eu sou Alcione Risse, da Falco e Risse Qualidade de Vida. Hoje nós vamos finalizar os nossos vídeos sobre o pensamento. Você já parou para perceber que, como em tantas outras situações, o nosso pensamento também tem uma velocidade, também tem um ritmo? Existe um padrão de normalidade para o fluxo do nosso pensamento, para o ritmo do nosso pensamento. Nosso pensamento tem que ter um começo, um meio e um fim. Na sequência, para que ele chegue a todo este processo, tem que se finalizar com um sentimento, vem o pensamento, vem o sentimento, depois, quem sabe, o comportamento, né? Para encerrar esse circuito. E quase sempre, né, de preferência, para que esse processo seja saudável, de uma forma consciente. Logo na sequência de um pensamento, sempre vem um sentimento e ou uma sensação. Nós pensamos e depois sentimos, e não ao contrário, como muita gente acredita, né? Sentimos para depois pensar. Acontece que a formulação dos pensamentos é muito rápida, muito instantânea, e por isso muitas vezes a gente não se apercebe dele. Mas é um fato, todo pensamento tem um sentimento e ou uma emoção correspondente, que vai ser acionada com certeza. A questão do ritmo e do fluxo do nosso pensamento reside exatamente nessa questão. Por quê? É quando, por algum motivo, eu tenho um fluxo muito acelerado, eu penso coisas rapidamente, né? Numa sequência, muitas coisas, aceleradamente, a cada pensamento que eu penso, eu sou acionado e ativado em algum tipo de sentimento, em algum tipo de sensação. Quando eu, num fluxo normal do pensar, penso, sinto, identifico aquele sentimento e dou um encaminhamento a ele, eu ponho um fim, né? Eu ponho um fim neste processo e elimino talvez aquele sentimento ou dou um encaminhamento para ele. Quando, por acelerar o meu pensamento, eu vou tendo um pensamento na sequência do outro, eu vou sendo ativado em sentimentos também, um após o outro, e muitas vezes nem me conscientizo deles. Vou sendo acionado às vezes em raiva, em mágoa, em sentimento de vingança, em sentimentos bons, em sentimentos... Eu vou ser acionado, dependendo do meu fluxo do pensamento, em vários sentimentos que vão ficando em aberto dentro de mim. Porque eu não consigo, por conta da rapidez do pensar, dar um prosseguimento e finalizar com começo, meio e fim de toda essa circuitaria que vai sendo ativada a nível neural. Toda pessoa ansiosa, ela tem como regra um pensamento acelerado. A ansiedade, essa sensação que vai trazendo a médio e longo prazo vivências fisiológicas alteradas, né? Como o Diego, em vários outros vídeos, já colocou, né? Já postou no nosso canal, né? Então, a pessoa ansiosa, ela vai gerando este acúmulo, vamos dizer assim, de sentimentos não conscientizados e não elaborados que vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando e num outro momento podem estourar, sem que você perceba, em outras situações, desaguar em outras praias, vamos dizer assim. Então, concluindo este pensamento, quem pensa excessivamente acelerado, quase nunca consegue concluir e fechar o processo, encaminhando esses pensamentos e sentimentos a um comportamento adequado. Isso vai trazendo para a pessoa sensação de inadequação, sensação de pouco-valia, sensação de fracasso, de impotência diante das situações, porque as coisas vão ficando em aberto dentro dele sem uma finalização. A finalização necessária à volta do equilíbrio novamente interno. Além da questão do ritmo e do fluxo do nosso pensamento, nós podemos também ter algumas outras situações que são bastante patológicas, como, por exemplo, as ideias perseverantes. O que é uma ideia perseverante? É aquela ideia que, de repente, você se lembra de determinada situação, né?
Dali a pouco você está fazendo uma outra coisa, aquele pensamento vem de novo. Você está fazendo uma outra coisa, aquele pensamento vem de novo. Aquele pensamento vem de novo. Roubando a cena e te roubando tempo que você tem, que você precisa ter para efetivação, vamos dizer assim, saudável e normal, né, das suas atividades do dia a dia, das suas atividades corriqueiras. Então, comece a observar se você tem muitas ideias que perseveram no seu pensamento, que reverberam com constância no seu pensamento. Um outro tipo de pensamento são os pensamentos prevalentes. Eles se diferenciam dos perseverantes por um conteúdo emocional muito forte. Então vamos imaginar assim, uma menina que o namorado terminou com ela por conta talvez de ter se envolvido com uma outra garota, tá? Então, pelo conteúdo forte dessa vivência, essa menina pode ficar com o pensamento prevalente: eu não me conformo, eu gosto dele porque ele fez isso comigo. Ela está fazendo uma atividade, vem aquele pensamento, ela está fazendo outra, vem aquele pensamento. São pensamentos excessivamente perturbadores e, vamos dizer assim, eles contribuem para um desgaste psíquico muito grande, porque eles desgastam pelo conteúdo emocional forte que eles atrelado a eles. Outro tipo de pensamento são as ideias fixas, que não tem um conteúdo emocional atrelado. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem a ideia fixa de conseguir namorar aquela pessoa e só fica com aquilo na cabeça: pois eu vou fazer, pois eu vou conseguir, pois eu vou fazer, pois eu vou conseguir. Independente se o outro quer, se o outro não quer, começa a ser inconveniente, se cega para todo um outro, vamos dizer assim, possibilidades de paqueras e de trocas, né? E fica com aquela ideia fixa, obsessiva naquela pessoa. Um outro tipo de pensamento que a gente pode considerar patológico são os pensamentos circulares. É aquele pensamento que, por conta de eu não ter dado um encaminhamento adequado para ele, vou pegar aquele exemplo da menina, né? Que além de ter um pensamento prevalente, ele também pode ser circular. Que ele vai assim, ele tem o começo, ele tem o meio, mas ele não tem o fim. O que seria o fim? Ele terminou comigo, que horror, eu penso muito nisso, esse pensamento sempre vem, né? Mas eu consigo dar um fim. Olha, chega de pensar nisso, ele acabou, ele terminou com você, ponto. Eu ponho um fim, me tranquilizo. Mas se ele for prevalente, ele volta, mas sempre com começo, meio e fim. O pensamento circular, independente de ter um conteúdo forte emocional ou não, ele não consegue chegar ao teu final. É aquela pessoa, por exemplo, né, é o pensamento básico para o desenvolvimento do transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela pessoa que ela tá sujo, né? Então ela pensa que tá suja, ela lava a mão uma vez, deveria acabar, né? Dali a pouco tá sujo de novo, ela nunca consegue concluir aquilo dentro dela e aquilo fica circular, absorvendo tanta energia que às vezes paralisa essa pessoa num só tipo de pensamento, sentimento e comportamento por horas. Às vezes toma até o dia todo da pessoa, inutilizando a pessoa para outro tipo de atividade produtiva e para as trocas saudáveis. Com isso, eu gostaria que vocês tentassem pensar um pouco sobre todas essas questões que nós levantamos neste vídeo e nos vídeos anteriores acerca da nossa forma de pensar. Parem para pensar. Se vocês estão com pensamentos saudáveis, se estão desgastando tempo e energia excessiva em formas patológicas do pensar. Se identificarem isso, tentem colocar isso em alinho. Se não conseguirem, tenta procurar uma ajuda, porque praticamente todas as nossas dificuldades se iniciam pela forma do nosso pensar, saudável ou patológico. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Se você se interessa por esse e outros assuntos, acesse os nossos vídeos aqui ao lado. Eles têm temas interessantes que talvez você possa gostar. Se você quiser receber as nossas novidades, acesse o link aqui embaixo e faça a sua inscrição. E até o nosso próximo encontro.